Boa tarde a todos. Uma alegria estarmos aqui mais uma tarde, mais um sábado reunidos para falarmos sobre o Evangelho de Jesus. E vamos começar com os nossos recados, né? A gente pede para que todos possam desligar os celulares, porque, para que a gente possa manter o silêncio, para que a gente não se distraia, não distraia o palestrante. E a gente pede para que quem precisar, utilizar mais os recursos que nós temos na casa. Então, nós temos toda terça-feira, a partir das 7h30, todo sábado, a partir das 5h30, o atendimento fraterno. Então, quem sentir que precisa conversar, quem sentir que está com algum problema físico, espiritual, enfim, qualquer tipo de algo que esteja angustiando e queira conversar, nós temos aqui trabalhadores especializados nisso, no atendimento fraterno, e caso seja necessário, eles enviam as pessoas para o tratamento físico e espiritual, tá? Com o Dr. Brown. Nós pedimos para que todos peguem a água fluidificada, Cada aguinha que está lá é disponível para cada um de nós, especial para cada um. Então, peguem também a água. Caixas de vibrações, para quem quiser escrever uma prece, um auxílio, seja para encarnado ou desencarnado. E há caixas de sugestões também ali na mesa, do lado da caixa de vibrações. Quem quiser fazer algum comentário, alguma sugestão, quem quiser indicar algum tema para alguma palestra que acha que seja interessante a gente fazer, todas as sugestões são muito bem-vindas. E serão acatadas, de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que a casa enxergar que é necessário. Também temos a biblioteca, vamos lembrar das instruções do Espírito da Verdade: em espírita amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. A nossa biblioteca está à disposição de todos. E também temos a livraria, para quem quiser ter o livrinho lá para fazer anotação, para ter ali para sempre. Nós também temos. E sugerimos fortemente para que todos façam o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, ele sendo feito uma vez por semana, em um horário tranquilo, em um momento onde nós sabemos que não vão chegar visitas, que o telefone não vai tocar. Abrir o Evangelho ali ao acaso, ler a mensagem, depois fazer uma prece. Não é algo... Não precisa de sofisticação, não precisa de palavras rebuscadas. É o nosso momento de interagir com a espiritualidade, com Deus, e de proteger o nosso lar, a nossa mente. E, por fim, agora, na primeira semana de fevereiro, nós vamos voltar com os nossos cursos, tá? Nós vamos ter o primeiro ano totalmente online, todas as quartas-feiras, às 8h da noite. Quem sentir vontade, sentir no coração aí que tem que estudar um pouquinho mais, só falar com qualquer trabalhador, que a gente vai anotando os nomes, vamos fazendo as inscrições, tá? Sempre muito bom. Teremos também continuidade dos outros cursos, segundo, terceiro e quarto ano, todos as quartas-feiras. A partir do segundo ano desse curso de educação mediúnica, começa já a ter as partes práticas aqui na casa, tá? E temos um curso que nós estamos convidando especialmente os médiuns já formados, as pessoas que já fizeram os 4 anos de curso, para estudar o livro Seara dos Médiuns, com o Mauro. É um estudo fantástico, eu fazia parte da turma dele, inclusive sinto muita saudade, mas tive que sair para alguns outros projetos, mas quem puder, não vão se arrepender. Aí é um dia online, estudando o livro Seara dos Médiuns, e outro dia presencial aqui na casa, para a parte prática da educação mediúnica, tá bom? Então, chega de recado e vamos para a psicografia. A igualdade. Todos os homens são iguais, proclamam os revolucionários, aqueles que lutam por causas, aqueles indignados pelas diferenças do mundo. Sim, todos são iguais perante Deus, todos são criados iguais, simples e ignorantes. Mas há aqueles mais avançados e aqueles menos avançados, pois os caminhos percorridos pelos espíritos são variados ao infinito. Há aqueles que perseguiram a Deus e a virtude, e há aqueles que buscaram os prazeres e as delícias
do deleite dos sentidos. E assim, muitos caminham à frente em passos largos e outros estacionam durante largos períodos de tempo. Aquele que pensa que é igual a todos os outros, que examine a própria vida. São tão virtuosos como os grandes espíritos que caminham sobre a terra? Foram bons como Francisco de Assis? Foram tenazes como Paulo? Foram corajosos como Joana? Tinham a mesma fé de Teresa? Ora, irmãos, muito é exigido dos apóstolos do Cristo, pois muito é dado àquele que busca a Deus. Assim, buscai primeiro o reino de Deus e o resto lhe será dado por acréscimo. Pensem em Deus, pensem em Jesus e animem-se, pois aquele que está com a sua mente voltada a Deus já está no caminho certo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo os acompanhe. João. A mensagem foi recebida na nossa casa no dia 7 de junho de 2023. Vamos agora então fechar os nossos olhos e vamos agradecer ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, para que possamos refletir em seus estudos e para que possamos colocá-los em prática, dia após dia. Nós vamos vencendo a nós mesmos, vamos conquistando virtudes e, em consequência, vamos sendo mais felizes. Vamos agradecer aos amigos da espiritualidade que já prepararam esta casa, muito antes de nós estarmos aqui. Abençoe, Mestre, a todos os trabalhadores e frequentadores dessa casa bendita, encarnados e desencarnados. E que possamos agora ouvir os ensinamentos trazidos pela nossa irmã Nislene, com muito amor, com ouvidos atentos, para que esses ensinos possam vir a refletir na nossa vida. Abençoe a nossa irmã, dê a ela a inspiração, que assim seja, graças a Deus. Boa noite. É com imenso prazer que nós retornamos aqui para conversar um pouquinho. E é gostoso essa interação que nós temos, né, entre nós, encarnados, e os desencarnados. Porque olha que linda a mensagem que eles nos passam. Esse incentivo da gente sempre estar em sintonia com Deus, com a espiritualidade, e a gente é ajudado. E algumas vezes a gente até se esquece, né? Na hora da dor, de um sofrimento, de uma notícia mais triste, às vezes a gente esquece de recorrer a esses amigos e pedir a força necessária para eles. Porque sempre que a gente pede, a gente tem essa ajuda. Então, que a gente possa se lembrar sempre disso, né? Em todos os momentos tristes, alegres, né? Porque os alegres, geralmente, a gente nem lembra. Os tristes, ali na hora que aperta, a gente pede socorro. Mas em todos os momentos, se a gente entrar em sintonia com eles, a gente vai ser ajudado imensamente. E aí a gente tem essa oportunidade maravilhosa de estar presente aqui e sentir, não só ouvir a palestra, mas sentir a presença deles nos cuidando, nos tratando. Porque às vezes a gente acha que a gente vai vir só no passe e ali a gente vai estar recebendo o tratamento. Mas o tratamento já começa aqui. Ele já começa a acalmar o nosso ser, a nossa mente, o nosso corpo, para que a gente possa receber todo esse benefício. Que eles estão cuidando de cada um aqui. E aí hoje nós vamos conversar sobre a parábola do bom samaritano. E essa parábola está no Evangelho, em Lucas. E Jesus, então, disse o seguinte: ele estava dentro do templo, então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar. E aí esse doutor faz duas perguntas: mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus responde com mais duas outras perguntas. Ele diz o seguinte: que é que está escrito na lei e que é que lês nela?
Então, na verdade, quando Jesus vai responder, ele usa uma técnica ali com aquele doutor da lei. Porque ele não quer dar uma resposta pronta. Ele quer que aquele doutor da lei pense como ele quer que nós pensamos em tudo que ele nos falou. Pois quando a gente raciocina, a gente consegue compreender melhor e isso a gente grava na nossa consciência. Aí que realmente as coisas começam a mudar. Quando a gente grava e vai para a consciência nossa. Porque ao analisar umas perguntas, nós vamos perceber que existe uma diferença do que estava escrito ali e do que a gente vai interpretar. E aí, quando eu pensei nisso de interpretar, porque algumas vezes a gente interpreta as coisas não tão certo ou como são exatamente. Eu lembrei de uma passagem de um filme antigo, um filme que chama Feliz Natal. E nesse filme, ele ocorre durante a Primeira Guerra Mundial. E ali, então, os soldados franceses, os escoceses, os alemães, eles abandonam seus rifles nas trincheiras e eles saem à noite para comemorar o Natal junto. De um lado dos alemães, tinha um tenor famoso. E esse tenor, ele foi convocado para ser um soldado. E do outro lado dos britânicos, tinha um padre. E esse padre, o que ele estava fazendo lá? Ele se candidatou para ir para a guerra, para ficar perto dos jovens da sua paróquia que estavam ali na guerra. Então, ele se candidatou para ir ajudar eles. E o padre, então, ele desencadeia um fato inusitado ali naquela noite. Ele pega a gaita, que ele sabia tocar, e aí, junto com os escoceses, eles começam a cantar juntos. Então, naquela noite, houve uma trégua, e os homens de todos os lados, eles saem lá das suas trincheiras e eles se cumprimentam. Os chefes deles, as autoridades, ficam sabendo daquilo, e eles ficam furiosos. Então, o que eles fazem? Eles mandam outro padre lá para a guerra, mas aí esse padre, ele vem com outro discurso. Mas ele traz uma fala que está na Bíblia, que foi Jesus que disse. E ele, mudando todo o contexto de Jesus, o que esse padre chega falando lá? Ele diz assim, que Jesus falou, não cuideis que vim trazer a paz na terra. Eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a guerra. E ali, com essa fala, aquele padre incita aqueles jovens a lutarem. E por que eu lembrei dessa passagem? Porque quando a gente não lê com o coração, nós vamos sempre para as guerras. Tudo que acontece na vida da gente. Se a gente não interpreta algo correto, na nossa maneira de ver, a gente entra em desavenças com qualquer pessoa. A gente pode perceber isso no nosso dia a dia, numa mensagem simples de um celular. Quando alguém manda uma mensagem, depende do estado de espírito da gente, a gente vai ler aquilo com uma doçura. Ou então a gente vai ler aquilo como uma resposta negativa, como a gente entendendo que a pessoa está brava. Ou quando alguém está ocupado e não dá tempo de dar muita atenção para a gente também vai entender que aquela pessoa não está querendo conversa, que ela está com raiva de nós. Mas no momento não é. Então, tudo depende do ponto de vista do que nós vemos. Mas, voltando lá para a parábola, Jesus, ele pergunta para o homem da lei. Ele responde, na verdade, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus. Respondeu bem, porque foi o sacerdote que respondeu isso. Aí o homem, não satisfeito com a resposta de Jesus, ele pergunta de novo, mas quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz. E aí ele começa a parábola. Num certo dia, um homem que descia de Jerusalém para Jericó, no caminho alguns ladrões os assaltaram, tiraram sua roupa,
bateram nele e deixaram quase morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, viu, passou adiante. Um levita também vinha vindo, passou por ali, observou e passou adiante. Mas vinha vindo um samaritano. E o samaritano, chegando, viu aquele homem ali, foi tocado de compaixão e ajudou. Ele passou óleo, vinho nas feridas, depois ele colocou num cavalo e levou à hospedaria e cuidou dele. Aí ele deu 2 moedas para o dono da hospedaria, dizendo: toma conta dele, na volta quando eu passar por aqui, pagarei o que você gastar a mais. Aí Jesus pergunta: qual desses 3 lhe parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E aí o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse: então vai e faz o mesmo. Nessa parábola que Jesus trouxe, ele nos traz alguns exemplos que nós às vezes lemos e não entendemos por que aquelas personagens. Porque Jesus, quando ele cita o sacerdote e o levita, ele estava falando de pessoas que conheciam a religião. E o sacerdote, ele era instruído na lei que ele também devia amar o próximo. E o levita também conhecia as leis. E ele também sabia que ele devia amar os próximos. Mas Jesus vem falar do samaritano. E algumas vezes a gente pode não entender por que Jesus fala, compara os 3 e fala, mas o samaritano foi o bonzinho. Porque naquela época, os samaritanos, eles não eram bem vistos pelos judeus. Havia tido uma mistura de raça lá na Samaria, quando eles foram invadidos pelos assírios, e ali se misturou as crenças deles. E esses assírios, eles não acreditavam num Deus único. Então, eles acreditavam em vários deuses. E com essa mistura, então as pessoas começaram também a dividir a sua crença. E os israelitas continuaram ali, eles se casaram entre si. E ali também começou a mudar os costumes deles. Então, começou a haver uma discórdia entre eles. E aí Jesus, então, por isso que ele fala dos samaritanos. E ele vem mostrar, então, que independente da religião que cada um tenha, a bondade deve estar presente em qualquer crença religiosa. E Jesus pede, através dessa parábola, que nós pensarmos nisso. Então, ele fala de um bom samaritano. Por que ele fala do bom samaritano? Porque existem pessoas boas e más em qualquer lugar. Existe no nosso convívio bons espíritas, existem, né, os que não são bons. Os bons cristãos, mas também tem aqueles que não são, aqueles que citam a guerra. Então, tem todos os tipos de pessoa. Então, Jesus vem falar sobre isso. E aí, ele tem um detalhe nessa fala de Jesus também, que ele, como tudo, tem detalhes que passa por nós. Ele começa falando assim: num dia, o samaritano estava passando por ali e socorreu aquelas pessoas. E por que ele falava isso? Porque na época, o sábado não podia fazer nada. Então, no sábado não podia ajudar ninguém. E quando a gente traz isso para nosso dia a dia, nós também devemos pensar nisso. Em qual momento que a gente vai ajudar as pessoas? Só quando a gente está dentro de uma casa espírita? Quando a gente está dentro de uma igreja? Quando a gente está dentro de um templo? Aí o nosso compromisso moral fala mais alto e a gente fala: não, aqui eu ajudo. Mas na hora que eu saio da porta para fora, acaba a nossa responsabilidade de ajudar o outro. Então, é o nosso momento de exercitar a caridade onde quer que a gente esteja. Isso que é o gostoso de nós estarmos presentes sempre dentro de um lugar, dentro de uma casa religiosa, porque a gente vai sempre lembrando esses detalhes. Alguém vem e fala sobre o amor, fala sobre o perdão, fala sobre a caridade,
sobre muitas coisas que nos faz pensar e refletir nas nossas vidas. E esse convite que Jesus trouxe é o mesmo que ele havia feito para os apóstolos dele. Ele estava ali mostrando para cada um como se tinha que fazer. Ele falava, eu faço e vocês podem fazer o mesmo. E nós temos hoje esse Jesus presente, não mais aquele Jesus que está pregado numa cruz, mas aquele Jesus que convive conosco, que está conosco no nosso dia a dia, na nossa vida. E outra coisa que Jesus não especifica ali, ele falou que havia um homem caído. Ele não falou se era pobre, se era um leproso, se era um bandido. Ele simplesmente falou que tinha uma pessoa caída ali. Então, ele falou que a gente precisa usar de compaixão para quem precisa de uma ajuda, a quem precisa ser acolhido. E às vezes essa pessoa caída, ela está ao nosso lado e nós não percebemos. Ela convive conosco. Então nós precisamos ter essa compaixão para essa pessoa também. Tem uma outra historinha que diz o seguinte, que tinha um padre, ele estava com vários seminaristas, jovens, que seriam padres, líderes religiosos, num futuro bem próximo. E ele faz o quê? Ele divide aqueles jovens em 3 turmas. Eles estavam num prédio que tinha 3 andares. Então, ele fala para eles pregarem a parábola do samaritano, e eles têm 15 minutos para discutir isso. Esse primeiro grupo que foi para o 3º andar. O que estava no 2º andar, ele faz a mesma dinâmica. Vocês sobem, vão discutir, só que vocês têm 10 minutos. E no 1º andar, eles falam para eles, vocês só têm 5 minutos para conversarem. Só que o que ele fez? Ele contrata um ator, esse ator se veste de mendigo e fica lá nas escadas esperando esses jovens descer. E é surpreendente o número dos jovens que para dar atenção àquele mendigo que estava ali. E principalmente, aqueles que tinham menos tempo não queriam dar atenção para aquela pessoa que estava ali pedindo ajuda. Então, quando eles voltam a se reunir junto com o padre faz a seguinte abordagem. Como que vocês, saindo para pregar e tendo ali uma pessoa necessitando de ajuda, vocês não pararam? Então, na verdade, ele fez uma pegadinha com aqueles jovens, porque eles estavam discutindo como ajudar as pessoas. E ali eles tinham uma pessoa, na hora, precisando de ajuda. Só que eles estavam tão preocupados que eles tinham que voltar lá para conversar, que eles não ajudaram a primeira pessoa que eles encontraram no caminho. E é como eu disse, algumas vezes nós deixamos de ajudar aquela pessoa que está do nosso lado. E eu não estou nem falando de um mendigo, de uma pessoa que está na rua nos abordando no farol. Mas eu estou falando de uma pessoa simplesmente que às vezes passa e nos pergunta o nome de uma rua. Me pergunta onde fica um lugar. E a gente nunca tem tempo. A gente nunca dá atenção para aquela pessoa. A gente fala, estou com pressa. Eu estou no horário do meu almoço, eu estou no horário de não sei o quê. E a gente não dá atenção para alguém que nos aborda. Algumas vezes nós fazemos isso no nosso próprio telefone. Vocês perceberam que ninguém mais se liga para fazer chamada mesmo? Por quê? Porque a gente não tem tempo. Ou se alguém liga, a gente olha, vê que é a ligação de alguém, a gente vai lá e escreve. O que você quer? E às vezes a pessoa não quer conversar. Comigo mesmo já aconteceu, às vezes eu preciso conversar com alguém. E eu não quero mandar mensagem, não quero ficar trocando áudio no zap. Eu quero conversar com alguém. Aí a pessoa responde, depois eu te ligo. Ou agora, ou fala aí o que você quer. Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. A tecnologia veio e nos ajudou. Só que também atrapalha muitas vezes. Porque a gente precisa desse contato. A gente precisa dessa sutileza que a gente não percebe que não se tem mais. Então, que nós podemos ficar atento a isso. Ou então uma coisa urgente, né? Muitas vezes é urgente. Eu mesma às vezes falo, olha, eu te liguei porque é importante, né? Porque senão a pessoa fica incomodada, fica brava.
Não estou te ligando para falar, como foi seu dia. Não, estou ligando porque era importante, precisava falar com você agora. Então, a gente fique atente a isso. Porque algumas vezes a gente precisa falar e a gente precisa ser ouvido também. E quando, então, a gente estuda Evangelho, a gente precisa ficar mais alerta. Então, por quê? Porque os amigos espirituais vão colocar a situação na vida da gente que a gente vai ter que ajudar o outro. Ou vocês acham que eles não vão nos usar para isso? Eles querem que nós evoluímos. E esse é o presente que nós temos todo dia, quando nós abrimos os olhos de Deus. Ou vocês acham que nós estamos aqui, assim? Não, nós abrimos nossos olhos de manhã, porque é uma oportunidade de vida, é uma oportunidade de nós nos melhorarmos, de nós aprendermos e nós evoluirmos. Então, é essa oportunidade que Deus nos dá. E quantas vezes, como aquele sacerdote, eu tive a oportunidade de ajudar alguém caído e não socorri. Então, nós precisamos pensar nisso. Fazer esse estudo de consciência, porque nós temos essa oportunidade de ajudar um ao outro. E Jesus continua lá na parábola, dizendo: aproximou-se do homem, fez curativo, passou óleo e vinho nas feridas. E por que óleo e vinho? Porque o óleo era o azeite, ele ajuda naquelas contusões. E o vinho tinha álcool, então o álcool era para cicatrizar as feridas. E nós fazemos o quê quando temos uma emergência? Quando nós vamos ajudar alguém, quando alguém nos pede, nós vamos questionar por que ela está precisando de ajuda? Ali não foi pedido, eles foram passando aquele óleo, aquele azeite, e isso nos remete a essa situação, de nós não ficarmos questionando o que o outro precisa, mas a gente vai lá e faz, sem questionar por que aquele está precisando. Porque às vezes, essa ajuda é aconselhar, é conversar, como eu disse, orientar. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, tem uma história que também nos remete a isso, que está intitulado como Não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda, porque na verdade Jesus está falando da gente não ficar fazendo ostentação das coisas que a gente faz, das ajudas que a gente possa ajudar. Quando ele fala daquela mulher que ela tem um ar distinto, mas ela se veste simplesmente e ela vai com a filha dela na casa de uma família carente ajudar. E ela entra naquela casa e ela é saudada com respeito. Ela sabe que ali existe uma família com algumas crianças que se alegram quando vê seu rosto. E graças àquela senhora, aquela família não vai sentir fome, não vai sentir frio, porque ela levou alguns alimentos para ajudá-los. E ela não pergunta a crença de nenhum deles ali, nem qual a sua opinião sobre nada. Mas por que isso? Porque ela considera eles como filhos de Deus, como todos nós somos. E é isso que ela vem nos trazer nessa lição, que todos nós somos filhos de Deus e que a gente precisa aprender a se olhar assim. Porque algumas vezes nós nos achamos mais importantes do que o outro. Muitas vezes nós nos achamos que nós julgamos aquela pessoa. Porque nós somos assim, se ela está naquela situação, porque ela fez por merecer, então eu não vou ajudar. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a olhar e não julgar, porque nós todos somos filhos de Deus. E lembrar que a maior ação que vai ficar é o bem que nós fizemos. Quando nós chegarmos do outro lado, não vamos perguntar por que a gente fez isso ou aquilo, mas vai ser questionado por que a gente deixou de fazer o bem, se a gente teve a oportunidade. E tudo isso vai estar registrado na lei de Deus. E aí,
o doutor da lei pergunta, né? Quem é meu próximo? E Jesus falou que talvez para ele era o sacerdote, o outro sacerdote. Mas Jesus falou, são todos. E aí algumas vezes nós podemos pensar também, mas eu não posso fazer caridade, eu não posso fazer caridade material. Às vezes nós não podemos sim fazer a caridade espiritual, mas nós podemos ajudar, como eu disse, aquela pessoa que está caída. Mas como assim caída? Não é só caída fisicamente, porque tem tantas pessoas que estão caídas espiritualmente. São aquelas pessoas que foram furtadas a alegria de viver, foram furtadas de sua vida a vontade de continuar fazendo o que sempre fez. E aí elas caem em depressão. Então nós precisamos ter compaixão para essas pessoas e ajudá-las também. E não fazer como aquele levita e passar despercebido por essas pessoas. Porque, como eu disse, a pessoa caída não é só aquela que tropeça ao nosso lado, ou aquela que precisa de algo material, mas muitas vezes algo espiritual. Aí nós podemos conversar, aconselhar, falar de Jesus, tentar trazê-la para um tratamento. Isso é uma oportunidade maravilhosa, porque às vezes a gente traz alguém aqui e a pessoa escuta, como a Marcela falou, vai ter um curso, vai ter um estudo, e a pessoa se interessa. Um estudo online, que é mais fácil, não tem oportunidade de estar saindo de casa, a pessoa começa a acompanhar. Então, quando ela vê, ela está envolvida de uma maneira que ela nem percebe. E aí, para finalizar, eu vou trazer outra historinha que nos fala muito sobre essa doação que nós podemos fazer para o outro. Porque habitualmente nós lemos nos jornais só notícias tristes. Nós ligamos a TV, só tem guerra, só tem maldade, né, que dá vontade de nem sair de casa. Mas aí aconteceu uma notícia boa. Isso foi no jornal internacional, noticiário internacional, que aconteceu em 2005, esse caso. Então fala que tinha um mecânico, ele chamava Ismael, e ele deu uma verdadeira lição de fraternidade quando ele doou os órgãos de seu filho a pacientes israelenses que necessitavam de transplante. Então, o palestino, ele teve seu filho de apenas 12 anos alvejado por soldados de Israel durante uma operação em busca num campo de refugiados. E o mecânico, o que ele fez? Ele optou pela doação, inspirado pela perda de um irmão de 24 anos que não resistiu a uma longa fila de espera, e esse irmão dele veio a falecer. Então, entre os beneficiados do seu gesto, se encontravam um bebê de 7 meses e uma mulher de 58 anos. E alguns eram judeus, árabes e uma garota de origem drusa. E conforme foi noticiado pela Folha de São Paulo na época, ele teria dito assim: eu me sinto bem pensando que os órgãos dos meus filhos estão ajudando 6 israelenses. Acredito que meu filho agora está no coração de cada um deles. E o fato repercutiu pelo mundo inteiro, exatamente pelos conflitos que envolvem essas nações. Tanto mais que o menino foi morto por aqueles israelenses. O fato é que o pai, dolorido pela separação violenta do seu filho, ele encontrou forças para beneficiar outras pessoas. E ele não perguntou qual nação iria receber aqueles órgãos. Ele não perguntou se seriam amigos dele ou se seriam inimigos. Mas ele fez uma ação altruísta. E isso, então, nos remete aos versos de Jesus, de mais de 2000 anos atrás. Ama o teu próximo, faz o bem a quem te persegue e ama o teu inimigo. Então é isso que Jesus vem trazer para a gente. Ele vem atuar em cada coração, em cada pensamento, em cada ação, em cada palavra que nós falamos um para o outro. Então,
que desperte em nós essa vontade de ajudar ao outro, de fazer o bem, mas de fazer o bem sem a gente querer nada em troca, porque ainda a gente tem isso. A gente fala, eu vou fazer o bem, principalmente para parente, né? A gente tem isso. Não vou fazer porque não me ajuda. Não importa se ajuda ou não, a gente faz a nossa parte. E a gente vem para mostrar que a gente está aqui aprendendo a ser melhor, e a melhor a cada dia. Então é isso. Não melhor que o outro, não é isso que eu estou falando, mas melhor que nós, nos superando. Porque quando eu tenho uma atitude nobre dessa, de ajudar a quem não me ajuda, eu estou sendo melhor que aquela pessoa, e melhor que a mim, sim, do que eu fui ontem. Então, quando a gente tiver uma dúvida se a gente vai ajudar ou não, a gente vai pensar assim, o que Jesus faria? E a gente vai saber o que a gente tem que fazer. E a gente vai estar fazendo o que essa palestra, o título nos convida. Porque no Evangelho não está só escrito bom samaritano. Mas se nós observarmos lá o título, está escrito que fora da caridade não há salvação. E que nós devemos salvar a nossa alma. E é isso que a gente faz. A gente ajuda, e a gente é ajudado, principalmente pela espiritualidade, como veio o texto lá no começo. Que eles estão olhando por nós, eles estão intercedendo por nós. André Luiz, quando faleceu, que conta lá no livro, quem é que orou por ele? Uma pessoa que ele ajudava de graça lá nas suas consultas, que ele não dava menor importância para aquela pessoa. Não aquelas pessoas que ele achava que amava, que eram próximos a ele, mas aquela senhorinha que foi grata a ele e ela intercedeu por ele lá no mundo espiritual. Então, que nós possamos também ter alguém lá no mundo espiritual intercedendo por nós aqui, pedindo a Deus para que nos dê força, coragem, vontade de viver, vontade de ser melhor a cada dia. Obrigada. Bom, meus irmãos, então vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Jesus por mais esse encontro. Mestre, somos gratos a Ti por nos guiar, por nos intuir ao bem e nunca desistir de nós, mesmo quando nós mesmos não nos achamos mais capazes de seguir. Nos momentos de dor, de angústia, de incertezas, é o nosso bálsamo, é a nossa paz, a luz que brilha para iluminar os nossos caminhos. És amor e misericórdia que nos fortalece a seguir sempre em frente. Que nos inspirando, Senhor, em Seu amor, possamos também dia a dia amar um pouco mais, auxiliar e perdoar como nos tens ensinado. Guia-nos, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.